Então, beleza, pessoal. Hoje, dando continuidade então, né, o que a gente falou na aula anterior sobre resíduos quadráticos, hoje a gente vai fazer uma discussão, né, um pouco mais informal, por assim dizer, porque eu não vou apresentar as demonstrações envolvidas, né, que são um tanto grandes e tudo. Eu queria mostrar mais a questão da aplicação mesmo, né. O resultado que a gente vai estudar hoje é conhecido na literatura como Lei da Reciprocidade Quadrática de Gauss. É um nome pomposo, né, grande, mas vou escrever aqui. Quase não cabe na linha, mas enfim. Bom, essa lei ela foi provada, como o próprio nome diz, pelo matemático Gauss, né, que dispensa apresentações. E o que é curioso é o seguinte: como vocês sabem, Gauss fez contribuições em vários campos da matemática, né? E esse resultado parece que tinha uma espécie de magnetismo especial, né, em relação a ele, porque ao longo de sua vida Gauss voltou nesse teorema que a gente vai enunciar agora e o provou de 8 maneiras diferentes, né? Sendo que a primeira foi quando ele tinha apenas 18 anos de idade, né? Aí seguiram-se também outras demonstrações de outros matemáticos, inclusive porque eu não cheguei a preparar, né, aqui a demonstração. Tem uma das demonstrações mais simples, foi proposta pelo matemático Eisenstein, que usa um argumento geométrico, né? Só que é simples assim, entre aspas, né? Ele ainda é simples no argumento em si, tudo, mas demanda alguns resultados anteriores e tudo mais, tá? Eu vou tentar fazer um vídeo com a demonstração desse teorema que eu acho particularmente bem elegante, né? Principalmente esse resultado da forma como foi desenvolvida pelo Eisenstein. Tá? Mas, enfim, voltando aqui ao que interessa de fato, essa lei da reciprocidade quadrática é um teorema e diz o seguinte, né? Se a gente considerar aqui P e Q números primos ímpares, P e Q primos ímpares, e também distintos, né? Então, temos que vale a seguinte relação: símbolo de Legendre P sobre Q multiplicado pelo símbolo de Legendre Q sobre P, né, tipo um inverso do outro, né, é igual a menos 1 elevado E menos 1 sobre 2 vezes Q menos 1 sobre 2. Esse resultado ele tem uma série de aplicações, principalmente na teoria das equações diofantinas e também outras a respeito de até mesmo testes de primalidade e tudo mais, que infelizmente a gente não vai ter tempo de explorar em detalhes, né? Mas como eu falei, esse conteúdo que a gente está vendo aí nessa aula e na anterior, geralmente ele é ministrado em cursos de pós-graduação. Então, quem pretende seguir na área vai poder ter a chance de ver um pouco disso que eu falei, né? Das aplicações desses resultados e sua ligação com outros, né? Como por exemplo, aqui eu nem vou chegar a falar sobre o símbolo de Jacobi, né? Que é uma outra identidade que se relaciona com esse símbolo de Legendre, né? Mas
falta de tempo mesmo para a gente poder explorar essas propriedades. Então, esse teorema, a gente pode fazer aqui umas aplicações, mostrar como que ele funciona. Deixa eu ver um exemplo. Vou colocar assim. Primeiro um exemplo simples e aí vamos aumentando a dificuldade pouco a pouco. Tá? Primeiro vamos calcular o símbolo de Legendre 41 sobre 43. Né? Então a gente viu na aula anterior algumas ferramentas que nos permitem fazer esse cálculo, tá? Algumas propriedades desse símbolo de Legendre nos permite dizer, né, se 41 é resíduo quadrático módulo 43. Tá? Então quando eu escrevo isso aqui, gente, esse símbolo de Legendre 41 sobre 43, tem que ficar claro para vocês que esse símbolo ele significa o seguinte: eu estou perguntando quais são, né, não é quais são, eu estou perguntando se o número 41 é resíduo quadrático módulo 43. Né? Ou seja, colocando em forma de equações de congruência, esse símbolo ele é equivalente a escrever assim, ó, x ao quadrado congruente a 41 módulo 43. Tá? Então, a gente está perguntando se 41 é resíduo quadrático módulo 43, certo? Então, se esse símbolo de Legendre aqui, se ele for igual a 1, né, com os procedimentos que a gente vai fazer, esse resultado número 1, significa que sim, que 41 é resíduo quadrático módulo 43. Né? Se for 0, não há o que dizer, porque significa que 41 e 43 são divisíveis um pelo outro. Tá? Não é o caso aqui, tá? Mas entre números A e B qualquer, né? Se isso aqui for igual a 0, o símbolo de Legendre A sobre B é igual a 0, significa que o B divide o A. Né? Então não há muito o que dizer para a gente. E se for igual a menos 1, significa que 41 não é resíduo quadrático módulo 43. Tá? Então, como eu estava dizendo, na aula anterior a gente viu lá uma série de propriedades. Inclusive, vocês têm a opção de calcular todos os resíduos quadráticos módulo 43, né? E assim ver se o 41 está entre eles. O problema é que isso, quando se trata de números muito grandes, se torna uma forma bastante impraticável de você resolver um problema. Tá? Daí o motivo da gente tentar encontrar as propriedades e daí derivar teoremas e proposições, né, que facilitem esse trabalho. Ok? Então, beleza. Deixando isso claro, a gente sabe que P e Q são ímpares, né? Para aplicar a lei da reciprocidade quadrática, eles têm que ser primos ímpares. Né? Então, primeiro, a gente constata que 41 e 43 são primos e são ímpares. Vou colocar só primos ímpares, melhor. Logo, a gente consegue utilizar o resultado aí previsto pela lei da reciprocidade quadrática, né? Que afirma o seguinte: 41 símbolo de Legendre 41 sobre 43 multiplicado pelo símbolo de Legendre 43 sobre 41, né? Isso vai ser igual a quanto? A menos 1 P menos 1 sobre 2. Digamos que o P seja o 41, né? O número que está aqui em cima. Então, 41 menos 1 sobre 2, multiplicado por Q menos 1 sobre 2, ou seja, 43 menos 1 sobre 2. Tá? Acontece que isso é igual a menos 1 elevado. 41 menos 1 dá 40, sobre 2 dá 20. Né? 43 menos 1, 42, sobre 2 dá 21. 20 vezes 21 dá um número par, né? Nem importa qual é. Menos 1 elevado ao número par
dá 1. Certo? Então, a princípio, né, a gente tem o seguinte, não sabemos ainda quanto é 41, o símbolo de Legendre 41 sobre 43, mas já sabemos, pela lei da reciprocidade, que símbolo de Legendre 41 sobre 43, multiplicado pelo seu inverso, 43 sobre 41, é igual a 1. Né? E isso ainda não resolve o nosso problema, né? Porque, por exemplo, eu posso ter o 41 sobre 43 igual a menos 1, e o outro também igual a menos 1, e o produto dá 1. Né? Ou também podemos ter os dois igual a 1. Né? E o produto dá 1 também. Então a gente precisa decidir qual desses resultados é o que a gente está esperando, né? O que a gente está querendo encontrar. Okay? Afinal de contas, a diferença entre 1 e menos 1 aqui, é toda a diferença no problema, né? Lembrando que quando é 1 significa que 41 é resíduo quadrático módulo 43, e quando é menos 1 significa que não é resíduo quadrático módulo 43. Tá? Então faz toda a diferença saber se o resultado é 1 ou menos 1. Ok? Então, vamos ver então como que a gente pode proceder, né? A gente pode partir desse símbolo de Legendre, né, para tentar descobrir qual é o valor dele, se é 1, se é menos 1, certo? Então vamos fazer assim. Símbolo de Legendre 43 sobre 41 é o que a gente quer saber se o 43 é resíduo módulo 41, né? Porque antes da simplificação, né? Mas vamos fazer assim, ó. 43, vamos deixar mais claro, vou colocar assim, separado. Vamos estudar o que vai acontecer com esse símbolo de Legendre aqui. Tá? Então daqui a gente pode tirar o seguinte, que 43, qual a relação entre 43 e 41? Né? A gente pode dizer que 43 é congruente a um certo número módulo 41. Que número é esse? Qual é o resto dessa divisão aí? 2, né? Beleza. Então, posso afirmar de início que 43 é congruente a 2 módulo 41. Tá? Ou seja, colocando isso em forma de símbolo de Legendre, colocando toda essa equação aqui em forma de símbolo de Legendre, o que a gente tem é o seguinte, ó, só precisamos do resto e do valor do módulo. Né? Então, reescrevendo isso, a gente tem o seguinte, isso aqui pode ser reescrito como símbolo de Legendre 2 sobre 41. Certo? E então vamos ver se esse símbolo de Legendre ele é igual a 1, a 0 ou a menos 1. Né? Então, vou fazer aqui, ó, 2 sobre 41. Né? A gente viu na aula anterior, né, o seguinte resultado. Vou até colocar ele aqui de outra cor. A sobre P, né? Isso é congruente a A elevado a P menos 1 sobre 2 módulo P. Né? Foi o resultado que a gente até demonstrou e tudo mais. Tá? Então, nesse caso, na nossa situação, A igual a 2 e o número P' é 41. Então dá para a gente aplicar essa propriedade. Né? Logo, símbolo de Legendre 2 sobre 41 é congruente a 2 elevado a 41 menos 1 sobre 2, módulo 41. Né? Ou seja, simplificando, né? Eu tenho que o símbolo de Legendre 2 sobre 41 é congruente a 2 elevado a 20, módulo 41. Aí a gente precisa saber qual é o resto dessa divisão aqui, ó, do 2 elevado a 20, deixa aqui resto quando dividido por 41.
Então, escrevendo em forma de congruência, fica 2 elevado a 20 congruente a alguma coisa módulo 41. Né? Então, quem seria esta coisa? Né? Então, vamos ver o que dá para fazer. 41. Bom, tem alguns caminhos que podem ser tomados, né? Inclusive, a gente pode fazer de uma maneira um pouco mais construtiva, né? E pegar uma potência menor de 2, né? E ver qual é o resto da divisão dessa potência quando a gente divide ela por 41. Então, deixa-me ver o número que serviria. 2 a 5 é 32, né? É menor, né? 6 é 64. Não, 64 menos 41 é um número muito grande. 2 vai dar 7, dá 128. E aqui dá 123. 2 elevado a 7 serve. Então, 2 elevado a 7, ele é congruente a alguma coisa módulo 41. Né? Que número é esse que vem aqui? Sabendo que 2 elevado a 7 é 128. Né? 128, quando dividir por 41, deixa aqui resto. E aí? É só você pensar assim, você tem o 128, que é o resultado de 2 elevado a 7, certo? Então, quer saber o resto dessa divisão por 41. Ou você divide isso aqui diretamente por 41, né? E faz o cálculo, que dá quanto? Aqui dá 3, né? 3, dá 123. 123, isso, subtraindo dá 5. Então o resto é 5. Né? Significa que o número que vem aqui é o 5. Tá? Então, como eu venho falando desde o começo, é sempre importante a gente conseguir fluir de uma notação para outra, sabendo, não apenas fazer de forma mecânica, né? Mas sabendo o que a gente está fazendo. Tá? Isso aqui nada mais é do que uma outra maneira de escrever uma equação diofantina, que é uma outra maneira de escrever uma divisão euclidiana, que você já vem aprendendo aí desde o ensino fundamental. Né? Porém, colocar nessa notação possibilita a melhor visualização de algumas propriedades. Tá? Então, beleza. Então, como eu quero é o 2 elevado a 20, né, vamos ter que ir aumentando essa potência aí, do 2 a 7, até chegar no número que a gente quer. Por exemplo, dá para elevar o cubo. O cubo vai passar, mas acho que dá para resolver. Vamos ver. Fica 2 elevado a sétima, congruente a 5, módulo 41. Né? Então, elevando ao cubo, né, aplicando aí uma das propriedades lá das congruências, a gente tem que isso aqui dá 2 elevado a 21, congruente a 125. 125 é congruente a quanto? Módulo 41. Aí, de novo, só você fazer lá o 125 por 41, dá 2, né? É isso aí. Porque aí fica 123, né? 123 é divisível por 41, como a gente viu. Então é isso mesmo. Ok, então a gente tem que 2 elevado a 21 é congruente a 2, módulo 41. Tá? Ou seja, vamos ver, 2, 21. Bom, acho que vou separar assim. 2 elevado a 21 nada mais é do que 2 elevado a 20 vezes 2 elevado a 1, certo? Que, por sua vez, é congruente. A gente pode escrever com o 2 como 1 vezes 2 também. Né? Módulo 41. Por que eu coloquei dessa maneira? Para lembrar daquela propriedade que diz assim, quando a gente tem A vezes B congruente a C vezes D, módulo N,
né? Que seja aí, né? Não, fiz a ordem errada. Na verdade é assim, ó, quando eu tenho A congruente a C módulo N, né? E quando temos B congruente a D também módulo N. Então, se isso aqui se verifica, portanto, temos que A vezes B é congruente a C vezes D módulo N. Tá? Então, esse resultado nos permite escrever assim, ó. Eu sei que o 2 é congruente a 2 módulo 41. 2 é congruente a 2 módulo 41, certo? E então, o 2 elevado a 20 vai ser congruente a 1 módulo 41. Que era o que a gente queria verificar, né? Quer saber qual era o resto da divisão de 2 elevado a 20 por 41. Né? Então é isso, o resto da divisão é 1. Tá? Lembrando que a gente poderia ter utilizado um outro resultado. Né? O pequeno teorema de Fermat, por exemplo, afirma que 2 elevado a 40, né, é congruente a 1 módulo 41. Né? É isso mesmo? É isso mesmo, teorema. E daqui a gente poderia tentar tirar algum resultado. Por exemplo, compor 2 elevado a 40 como 2 elevado a 20 vezes 2 elevado a 20 e utilizar essa propriedade que a gente citou aqui em cima. Né? Seria uma outra maneira mais econômica de resolver. Tá? Certo? Então, temos aí, ó, o 2 elevado a 20 deixa resto 1 quando dividido por 41. Tá, e agora? Tem uma propriedade também que a gente citou na aula anterior que diz assim, ó, se A é congruente a B módulo P, né, então é verdade que o símbolo de Legendre A sobre P é igual ao símbolo de Legendre B sobre P. Se isso é verdade, então a gente pode usar essa propriedade. Tá? Certo? Então, essa propriedade, se não me engano, eu até demonstrei ela, agora não me recordo, mas eu acho que sim. Então, como é que a gente pode utilizar essa propriedade com as informações que temos até então? Como é que isso pode nos ajudar? Lembrando que o objetivo é saber quanto dá isso aqui, ó. Quanto dá o símbolo de Legendre 43 por 41, dividido por 41. Então a gente pegou aqui esse caminho do 2 sobre 41, né? E agora, o que dá para fazer a respeito disso? Alguma sugestão? Professor, sim. No caso, a gente poderia substituir ali pelo 2 e pelo 41, não? De acordo com o que está falando ali, não. Porque se A congruente a B módulo P é a mesma coisa do que A sobre P ali, nesse caso ele vai, como é que se diz? Entrar naquela outra definição que a gente fez, que no caso seria 2 elevado a 20 é igual a 1 módulo, não, mas no caso teria que ser 42 no caso igual a 1 módulo 41, né? Não, mas o que você falou tem uma parte que se aproveita, né? Um exemplo. Olha só, foi quase lá, foi quase isso aí que você disse. Só que no final deu uma deslizada aí, né? O objetivo então é descobrir quanto é o símbolo de Legendre 43 sobre 41. O caminho que a gente pegou foi o seguinte: como o 43 é maior do que 41, então construímos aqui uma equação de congruência, né? E depois escrevemos essa equação de congruência na notação dos símbolos de Legendre, aqui em cima. Né? E quando a gente escreve na notação do símbolo de Legendre, a gente só está perguntando aqui o quê? Se o 2 é resíduo quadrático módulo 41. Né? É isso que quer dizer. Tá?
43 ele fica de fora. Mas aí a gente fez todos esses cálculos aqui para saber se o 2 é ou não resíduo quadrático módulo 41, né? Então aí desenvolvemos, né, usando aquelas propriedades e chegamos aqui que 2 elevado a 20 é congruente a 1 módulo 41, né? Faltou eu colocar aqui a conclusão dessa parte para não ficar tão confuso depois. Deixa eu apagar aqui e colocar embaixo. Aqui, né? Então com isso a gente conclui o que? Se o resto de 2 elevado a 20 dividido por 41 é 1, a gente conclui que o símbolo de Legendre, 2 sobre 41, é igual a 1. Tá? Chegando a essa conclusão, como é que isso nos ajuda a interpretar, a saber o valor do símbolo de Legendre 43 por 41? Né? Aí é que a gente faz o uso dessa propriedade aqui de baixo. Né? Porque temos o seguinte, né? Que 43, afirmamos lá em cima, que 43 é congruente a 2 módulo 41. Né? E aí falamos que isso aqui é a mesma coisa que escrever símbolo de Legendre 2 sobre 41. Né? E que a gente descobriu ser igual a 1. Né? Ou seja, o 2 é resíduo quadrático módulo 41. Tá? Então, como é que isso nos ajuda a calcular, né, o valor do símbolo de Legendre 43 por 41? Né? Essa é a pergunta. E agora? Alguma ideia? O senhor podia subir na definição para dar uma olhadinha? Ah, sim. Faltou... Lá, porque o senhor já disse que ele é 1, né? Então tá 2 sobre 41. Isso quer dizer que o senhor já multiplicou por 41 sobre 2 ali? Ó, 41 sobre 2, você fala esse aqui? Ou o quê? O de cima, esse passo de cima. Esse aqui, lá né? A gente já achou isso. Bom, é isso aí mesmo. Esse é o caminho, né? Isso aqui a gente utilizou a reciprocidade quadrática para afirmar que essa identidade aqui é verdadeira, tá? Então, se o nosso objetivo é descobrir qual é o valor desse símbolo de Legendre, a gente só precisa descobrir qual é o valor desse daqui, né? 43 sobre 41. Então, e agora? Tá quase lá. Se lá tá 2 sobre 41, então é 41 sobre 2, não? É 40. Como assim? Ah, você fala essa igualdade, né? Isso. 41 sobre 2, de fato. Mas vamos ver como é que isso nos ajuda. 41 sobre 2. Deixa eu ver se eu aplico mesmo essa propriedade ou não. A congruente AB módulo P, A sobre P, B sobre P. Só que é mais do que isso, né? Olha só o que diz. O teorema não fala de inverter 41 sobre 2, embora a gente poderia fazer isso também usando a lei da reciprocidade, mas não é o caminho, né? A ideia de aplicar essa propriedade é o seguinte: olha só a equação de congruência, olha o que diz. Ó. Se A é congruente a B módulo P, então vale essa igualdade, né? E olha a equação de congruência que a gente tem: 43 congruente a 2 módulo 41. Tá? Pela propriedade expressa, a gente pode escrever isso no seguinte: ó, dizer então que A
símbolo de Legendre A sobre P, ou seja, 43 sobre 41. Portanto, o símbolo de Legendre 43 sobre 41 é igual ao símbolo de Legendre B sobre P, ou seja, 2 sobre 41. Acontece que 2 sobre 41 a gente descobriu quanto dá, né? Dá 1. Né? Portanto, temos que 43 sobre 41, né? Símbolo de Legendre, é igual a 1. Tá? E agora, 43 sobre 41. E aí precisamos descobrir, o problema nos pede para calcular 41 sobre 43. Então, vamos utilizar essa identidade aqui, ó, dada pelo teorema da reciprocidade. Né? Então, aí resolve o problema. Portanto, o que é? 43... 41 sobre 43 multiplicado por 43 sobre 41 é igual a 1. Tá? 41. Mas isso daqui a gente já viu que vale 1. Né? Então, qual deve ser o valor de 41 sobre 43 para que, multiplicado por 1, resulte em 1? Então, com isso, a gente conclui que 41 sobre 43, o símbolo de Legendre, é igual a 1. Ou seja, que 41 é resíduo quadrático módulo 43. E assim termina o problema. O valor dele é 1. Certo? Alguma dúvida até agora? Eu sei que não é tão fácil assim, né, quanto alguns conteúdos anteriores, tudo, mas é uma questão de treino, não tem jeito. Então vamos tentar ver um outro exemplo. Professor, sim? Para esse caso, no caso, isso aí não tem nada a ver, é só o símbolo, não tem nada a ver com uma fração, né? Não. Isso aqui, como foi denotado, né, na aula anterior, a gente faz aqui, sei lá, A sobre B. Isso aqui só pode dar 3 resultados possíveis: 1, 0 e menos 1. Né? Eu falei, isso aqui é um símbolo para denotar 1, 0 ou menos 1. É 1 quando A é resíduo quadrático módulo P. Né? É 0 quando a gente tem que o B divide o A. Ou divide o A. E é menos 1 caso contrário, ou seja, quando A não é resíduo módulo B. É isso. Tá? Uhum. Então é só, tem que sempre lembrar dessa definição que a gente está calculando. Né? O porquê dessa definição, né? E das propriedades que a gente está investigando. Para quando a gente quiser descobrir se um número é ou não pertencente lá ao conjunto dos resíduos quadráticos, dos resíduos módulo um outro número qualquer, para a gente não ter que fazer na mão, né, todas essas equações de congruência e descobrir se esse número está lá no conjunto ou não. Né? Então essas propriedades que a gente está estudando é justamente visando não ter que fazer todo esse serviço manualmente. Tá? Mais um exemplo. Também esse aqui foi calcular, né? Então vou colocar um assim também. Calcule aqui um que seja um pouco maior. O símbolo de Legendre 2561 dividido por 241. Então, tá. Primeira coisa a se observar é o seguinte: o número 241 é primo. Tá? Então ele vai ser o primo P, né, na história. Então vamos estabelecer aí uma congruência
Já que esse número aqui de cima é maior, né? A gente pode fazer assim: 2561 é congruente a alguma coisa módulo 241. Então, qual é o número que vem aqui? Aí, para descobrir isso, só você ir lá no cantinho e fazer, ó, 2561 dividido por 241. Oi? 10? Porque aqui dá 10 vai dar 2410, mas dá mais, dá um número maior. Não, mas se bem que podemos fazer assim, ó. Pega 1, né, para comparar com esses 3 primeiros dígitos. Então 241, fica mais fácil fazer assim. 256 menos 241 dá 5, que dá 1, dá 0, né? Aí desce 1. Agora temos que esse número aqui é menor do que o 241, né? Então ele é o resto dessa divisão, tá? Então o resto que procurávamos é o número 151. Então significa que quando eu pego 2561 divido por 241, o resto da divisão é 151. Ok? Então, portanto, com a obtenção desse resto, significa que a gente consegue escrever, ó, usando aqui novamente essa propriedade aqui. Eu vou até copiar ela aqui de novo, colocar lá. Então agora a nossa equação de congruência é essa daqui. E vamos utilizar essa propriedade aqui de baixo para poder escrever um símbolo de legenda que seja equivalente ao nosso problema inicial, tá? Então, ou seja, sabendo que 241 é primo, é esse primo P que aparece aqui na equação da propriedade, né? O valor de A é o 2561, o valor de B é 151, né? Então, a gente pode concluir que A símbolo de legendre A sobre P, ou seja, 2561 dividido por 241, que é justamente o que a gente quer calcular, é igual ao símbolo de legendre B sobre P, ou seja, 151 dividido por 241 sobre 241, tá? Então, significa que o nosso trabalho inicial de calcular esse símbolo de Legendre pode ser simplificado calculando esse aqui, que é menor, envolve números menores, certo? E o resultado dos dois tem que ser o mesmo por conta dessa propriedade, tá? Então, que é uma maneira um pouco diferente, né, do que eu fiz lá no início, mas é o mesmo procedimento. Então, e agora? Eu preciso calcular quanto é esse símbolo 151 sobre 241. Né? Zero a gente sabe que não é, né? Porque o 241 não divide o 151, só pode ser 1 ou menos 1. E agora, o que a gente pode fazer? Aí faz o uso da lei da reciprocidade quadrática. Então a gente vai utilizar essa propriedade aqui. O 151 é primo, né? É primo. Sim. Então, 151 e 241 são primos. Então,
são ímpares e são distintos, né? Então, com isso, se eles são primos, ímpares e diferentes um do outro, a gente pode aplicar a lei da reciprocidade quadrática aqui. Então, né, podemos afirmar que 151 sobre 241, é esse símbolo de Legendre, multiplicado pelo símbolo de Legendre 241 sobre 151, ele é igual a menos 1 elevado a 151, 241, né? Então, 151 menos 1 sobre 2, multiplicado por 241 menos 1 sobre 2. Né? Acabou que ficou muito espremido aqui, né? Mas aqui é uma potência, tá? Então, ou seja, 151 sobre 241 multiplicado pelo inverso é igual a menos 1 elevado 150 sobre 2 dá 75, 240 sobre 2 dá 120, né? 120 multiplicado por 75 dá um número par, né? Então menos 1 elevado a um número par dá 1, certo? Então a gente já sabe, né, com base aí na lei da reciprocidade quadrática, que 151 sobre 241 multiplicado por 241 sobre 151 é igual a 1. E de novo caímos naquele dilema, né? Existe a situação em que os dois são menos 1, né? Assim o produto entre eles dá 1, ou a situação em que os dois são iguais a 1, e assim o produto dá 1 também. Precisamos definir qual das duas soluções corresponde à solução do problema. Tá? Então, a lei da reciprocidade quadrática ela não respondeu, mas nos deu um caminho, né, delimitou bastante a quantidade de passos para achar a resposta. Ok? Então, ó, se a gente queria saber, lembra que o nosso objetivo é calcular isso aqui, ó, símbolo de Legendre de 2561 por 241. Né? Então, inicialmente a gente reduziu esse símbolo, né? Então a gente viu que ele é o equivalente a calcular 151 por 241, já é um progresso, né? E aplicando a lei da reciprocidade, a gente sabe que o 151 por 241 multiplicado pelo seu inverso dá 1. Ok? Então, esse foi o passo a passo que fizemos até aqui. E agora, o que a gente pode fazer? Sugestão? Tem alguma outra propriedade que a gente consiga utilizar? E aí? Ó, temos que calcular esse daqui, né? 151 por 241. Então, vamos calcular esse, né? Aí, sabendo quanto resulta esse símbolo de Legendre, eu consigo calcular o que eu quero, exatamente como a gente fez no item anterior. Tá? Então, vamos observar o seguinte, esse número aí, ó, 241 sobre 151. Como 241 é maior e tudo mais, a gente consegue escrever esse símbolo de Legendre em notação de uma equação de congruência da seguinte maneira, né? Como quer saber se o 241 é resíduo módulo 151. Não precisa colocar isso não. Fazer assim, ó, 241 é congruente a quanto? Módulo 151. Também é uma forma equivalente, né? Então, qual seria o resto dessa divisão? Quando você pega aí o 241, divide por 151, qual é o resto dessa divisão? Tem o que é 1, oi? 90, isso mesmo. Multiplicando por 1, né? Aí aqui dá 0, 24 menos 15 dá 9, dá 90 o resto.
né? Então, né, colocando aí, o resto disso é 90, né? Que por sua vez pode ser escrito como símbolo de Legendre 90 sobre 151. Né? Fizemos aí mais uma redução, né? E agora vamos calcular 90 sobre 151. Aí vamos fazer uso mais uma vez das propriedades vistas na aula anterior, né? Porque olha só, o 90 ele pode ser decomposto. Dividindo por 2 dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1, né? Então, isso aqui na verdade é o símbolo de 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 dividido por 151. Né? Ou seja, tem um resultado que a gente viu na aula anterior, que quando a gente tem, por exemplo, A vezes B sobre P, né? Isso aqui é igual a A sobre P vezes B sobre P, né? A mesma coisa se eu tivesse um terceiro número multiplicando. Se eu tivesse aqui um C multiplicando, então aqui seria C sobre P. E assim sucessivamente, certo? Então, a gente vai fazer uso dessa propriedade aí, vista na aula anterior. Então vão se acostumando, porque uma boa parte dos exercícios é assim. Você tem que fazer o uso de quase todas as propriedades vistas lá para poder chegar à solução do problema, né? Aí vai depender da estratégia inicial que você adota, tá? Então isso aqui é igual 2 sobre 51 multiplicado por 3 ao quadrado sobre 51 multiplicado por 5 sobre 151. E agora? Tem alguma propriedade que nos diga algo sobre esse termo aqui? 3 ao quadrado sobre 151, sabendo que o 3 é primo, o 151 também? Ou não? E aí, o que vocês acham? Uma olhada lá na aula anterior, né? E se tem alguma coisa que nos diga isso? 3 ao quadrado sobre 151. Tipo, um número primo ao quadrado dividido por outro número primo, né? Ambos distintos entre si. E aí? Ninguém? Bom. Tá. Deixa eu colocar aqui a setinha. Esse número aqui já dá 1. Por quê? Por que a gente consegue fazer essa simplificação logo no começo? E aí, gente? Alguém? Alguma ideia? Já dei até a resposta. Ele é um dos múltiplos de 90? Não é isso. É porque na aula anterior eu falei, acho que se não me engano eu coloquei na forma de um corolário, né, por conta da demonstração feita sobre o símbolo de Legendre, né, por que ele tem essa estrutura aqui, ó. Aqui, ó. Por que o símbolo de Legendre ele pode ser colocado na forma dessa equação de congruência, né?
Aí, dessa equação de congruência, teve alguns resultados, alguns, como vou dizer, alguns efeitos colaterais aí desse teorema, né? E um deles dizia o seguinte, ó, que A, vou colocar assim, A ao quadrado sobre P, né? Ele é igual a 1, né? Se o P não for um divisor de A. Não lembro agora se aquela era a primeira. Acho que essa aqui é a segunda ou terceira propriedade das que eu coloquei lá, né? A ao quadrado sobre P, né? Símbolo de Legendre ao quadrado sobre P igual a 1, né? Isso se o P não divide o A. Se eu não me engano, eu até falei para vocês tentarem demonstrar isso, né? Eu demonstrei só a primeira, né? E deixei as outras a cabo de vocês. Então, com base nessa propriedade que a gente pode afirmar isso aqui, ó. Ou seja, 3 ao quadrado sobre 151, né, é igual a 1, né, pois o 151 não divide 3, e nem o contrário, né? São primos distintos. Tá? Então, com isso, o nosso problema inicial ele fica mais simples, né? 90 sobre 151, né? Pode ser escrito como símbolo de Legendre 2 sobre 151 vezes 5 sobre 151. Né? Já que aquele ali é 1, né? Multiplicando aqui, desaparece esse termo. Tá? E agora? Como prosseguir? Sobre o 2 sobre 151 e o 5 sobre 151. Alguma coisa dá para ser dito a respeito? Por exemplo, esse aqui, ó, o 2 sobre 151. Tem alguma outra propriedade que pode ser usada? E aí? Quanto é, gente, esse resíduo, esse símbolo de Legendre 2 sobre 151, né? Dei uma olhada, não lembro se eu coloquei uma propriedade que permite já reduzir isso aí diretamente ou não, né? E aí, alguma ideia? Ó, vamos calcular esse aqui então. 2 sobre 151, né? Pela própria definição que a gente viu lá de símbolo de Legendre. Isso aqui tem que ser congruente a o 2. Ó, o 151 é primo, né? Então isso aqui dá 2 elevado a 151 menos 1. Errei aqui. 151 menos 1 dividido por 2, né? Módulo 151. A mera aplicação do que a gente viu anteriormente. Ou seja, dá para escrever isso como 2 sobre 151 congruente a 2 elevado 150 sobre 2 dá 75. 75
módulo 151. Né? E aí? E agora? Vocês veem, né? O tamanho da conta que já está. Isso é um simples problema de calcular esse símbolo de Legendre, né? Saber se um número aí é ou não resíduo quadrático de alguma equação, né? De um x ao quadrado congruente a esse número. Posso colocar como... deixa eu ver. Aí a gente faz o mesmo que fez anteriormente. A gente quer saber 2 a 75, deixar qual o resto quando dividido por 151. Então, escrevendo em equação de congruência, temos isso daqui. Tá? Então, precisamos descobrir se esse resultado vai dar 1 ou menos 1. Né? Vai ser um desses dois restos aí. Aí, assim, fazer por uma outra abordagem pelo pequeno teorema de Fermat, né? Temos que 2 elevado a 150, né, que é 151 menos 1, é congruente a 1 módulo 151, né? Então o pequeno teorema de Fermat nos garante isso. Sabendo então que 2 elevado a 150 é 2 a 75 vezes 2 a 75, congruente a 1, que pode ser escrito como 1 vezes 1. Aí mais uma vez utilizamos aquela propriedade lá das congruências, a gente vive utilizando ela, né? Essa daqui, ó. Se A congruente a C módulo N, B congruente a D módulo N, então o produto entre eles é congruente o produto entre A e B é congruente ao produto de D e C módulo N, né? Inclusive aqui faltou colocar o D, né? C vezes D módulo N, tá? Ou seja, com isso, como é que eu tenho 1 vezes 1, né? A gente está afirmando que 2 elevado a 75 deixa resto 1 quando dividido por 151. Né? Bem mais rápido do que a gente fez lá em cima, né? Onde eu fui pegando potências menores de 2, né? Até chegar no 2 a 75 e assim descobrir qual é o resto. Tá? Mas só mostrando, né? O interessante é isso, mostrar diferentes maneiras de resolver e a gente tentar dominar o máximo possível, né? De formas diferentes. Tá? Então o que isso significa? Isso significa que o símbolo 2 sobre 151 é igual a 1. Né? Ou seja, aqui ó, como eu coloquei aqui em cima, isso é o equivalente a dizer que o 2 é resíduo quadrático módulo 151. Essa equação aqui ó, é a mesma coisa que afirmar que existe, né, um x ao quadrado que é congruente a 2 módulo 151. Agora, quem é esse x ao quadrado aí não vem ao caso, né? A gente vai ter que, na maioria dos problemas, só quer saber da existência, né? Então, com esses resultados a gente consegue facilmente mostrar isso. Tá? Então, beleza, ó, temos mais uma parte aí, ó, do nosso... O 2 sobre 151 é igual a 1. Então, ó, aqui é 1. Tá? Portanto, 90 sobre 151 vai ser igual... Aqui, ó.
Como a gente já descobriu que 2 sobre 151 é 1, então 90 sobre 151 é 5 sobre 151. O que reduziu bastante aí o nosso problema, né? E agora? Dá pra tentar ver o resíduo quadrático de 151 em 5, não? Mas tem uma maneira mais fácil de fazer isso? Né? Ou não? Não sei. É assim mesmo. Daí é porque assim, eu mostrei algumas propriedades na aula anterior, né? Aí, Sim. na maior parte dos exemplos, você vai poder utilizar essas propriedades à vontade, né? O negócio é quando vai utilizar, né? Então, a gente pode resolver esse 5 sobre 151 da mesma maneira que fez, né? Aqui em cima, ou tem alguma outra maneira? É igual a gente fez o 2 sobre 151. Tem outra maneira de fazer ele? Ou não? Pensem um pouco. Se está na dúvida, a gente faz da mesma maneira que fez o anterior, né? Mas tem uma propriedade aí, tá? Vou deixar para falar sobre ela depois. Vamos então descobrir, né, quanto dá os 5 sobre 151. Isso aqui é congruente a 5 elevado a 151 menos 1 sobre 2, módulo 151. Né? Ou seja, símbolo de Legendre 5 sobre 151 é congruente a 5 elevado a 150 sobre 2 dá 75 novamente, né? Módulo 151. Né? E aí, é fácil ver, né? Isso aqui eu estou fazendo assim, mas poderia muito bem ter sido feito de cabeça, assim, depois de uma certa prática. Aqui ó, você vê diretamente pelo pequeno teorema de Fermat novamente. Temos o seguinte, temos que 5 elevado a 150 deixa resto 1 quando dividido por 151. Isso aqui atendendo as condições para se aplicar o pequeno teorema de Fermat, a gente tem essa identidade verificada, né? Mas 150 é 75 mais 75, né? Então a gente pode escrever isso como 5 elevado a 75 vezes 5 elevado a 75, que é congruente a 1, que é 1 vezes 1, módulo 151, né? E mais uma vez, aplicando essa propriedade aqui, ó, né, essa aqui que está em azul, né, a gente então tem o seguinte, ó, portanto, 5 elevado a 75 deixa resto 1 quando dividido por 151, né? Ou seja, isso significa que 5 sobre 151 é igual a 1. Então,
temos isso, né, que tudo isso era o 90, né? 90. Aqui, ó, portanto, 90 sobre 151 é igual a 1, né? Mas, antes disso ainda, antes do 90 sobre 151, o que a gente tinha? O 90 sobre 51 era uma outra maneira de representar essa daqui, ó, esse símbolo de Legendre, 241 sobre 151, né? Mas 90 sobre 151 é igual a 241 sobre 151, que por sua vez é igual a quanto? Olha aqui. Cadê? Onde é que eu fiz? Aqui, ó. Não é igual a ninguém, não. Isso aí a gente bastava descobrir quem é esse daqui para poder aplicar nessa igualdade, né? Pois o nosso objetivo nesse passo é descobrir quanto dá o símbolo de Legendre 151 por 241, né? Sabendo ele, a gente consegue resolver o problema. Por quê? Porque o 151 sobre 241 é igual ao símbolo de Legendre 2561 por 241, que é aquilo que a gente quer calcular lá no início. Então você vê quanta volta, né? Então, isso daqui é igual a 1. E o que mais mesmo? Cadê? Assim, aplicando aqui essa equação, essa igualdade, né, que já foi determinada pela lei da reciprocidade. Deixa eu colocar assim, ó, sabendo que isso aqui é verdadeiro, né? Onde o 251 sobre 151 é igual a 1, né? Então a gente conclui que o símbolo de Legendre 151 por 241 é igual a 1, né? Mas, lembrando que 151 por 241 é igual, qual é mesmo o problema? É 2000, aqui, ó, a gente estabeleceu essa igualdade bem aqui, ó, né? 2561 por 241. Que é igual a 1, né? E assim terminou o problema. Calculamos aí o que foi pedido, tá? Certo? Então isso é o equivalente a dizer que o 241 é resíduo quadrático módulo 2561. Agora imagina fazer essa conta toda, né, na mão, né? Porque o conjunto é imenso. Olha só, 2561 tem quantos resíduos possíveis? Vai ter 1265. Então são 1265 resíduos possíveis, né? A gente quer saber se dentre eles o 241 é um resíduo quadrático, né? Módulo 2561. E através dessas propriedades que a gente viu, o fato de ter dado 1 é uma resposta afirmativa a essa pergunta. Ele é resíduo quadrático. Agora, qual é essa equação, né, quadrática, essa equação de congruência quadrática, aí já são outros 500. Ok? Então, é isso. Alguma dúvida até aí, gente? Não? Então já podemos fazer a prova amanhã já? Mas se não há dúvidas, né? Sei lá. Então, ou hoje mesmo, né? Não sei. Dá um tempinho, né? Pra amadurecer isso aí. É porque hoje falta
durariam só 3 horas, eu acho que essa prova vai ser Né? necessário pelo menos umas 5. Mas aí vocês têm toda a madrugada, né, pra isso. Então, dormir pra quê, né? Verdade. Então vamos calcular outro aqui, ó, para ver se tem mais um exemplo aí de como resolver problemas assim, né? Um pouco menor, colocar aqui 48 sobre 97, né? O resíduo quadrático 48 sobre 97. Né? Ou seja, eu quero saber se 48 é resíduo quadrático módulo 97. Ou seja, eu quero saber se existe uma equação assim, ó, x ao quadrado congruente a 48 módulo 97. Né? Se existe algum valor de x que, quando elevado ao quadrado, satisfaz essa equação de congruência. Tá? Então, para não ter que fazer tudo na mão, assim como a gente fez lá na primeira aula, né, com números primos menores, vamos tentar fazer isso de uma forma mais inteligente. Então, primeiro, sabemos que 97 é primo. Né? Se ele é primo, a gente já pode utilizar aí algumas ferramentas, né, que a gente já viu anteriormente. Outra informação é que o número 48 pode ser decomposto. Né? Faz aqui no cantinho, ó. 2 dá 24, divide por 2 dá 12, por 2, 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então é 2 a quarta vezes 3. Né? Então aqui é 2 a quarta multiplicado por 3. Tá? Ou seja, podemos escrever então 48 sobre 97 como 2 a quarta vezes 3 sobre 97, né? Que por sua vez, né, é igual a 2 a quarta sobre 97 multiplicado por 3 sobre 97. Né? E temos que descobrir então cada um desses símbolos aqui, quanto que eles dão, né? Se é 0, 1 ou menos 1. Né? 0 não vai dar, porque a gente não tem aqui nenhum. Por exemplo, o 3 não divide o 97, e vice-versa, o 97 também não divide o 3. E aqui também temos essa mesma situação ocorrendo na primeira equação. Né? Então os resultados possíveis são 1 e menos 1, ou seja, se o 3 é ou não é resíduo quadrático módulo 97, e se o 2 a quarta, né, que é o 16, é ou não é um resíduo quadrático módulo 97. É isso que a gente precisa determinar. Tá? Então vamos fazer aqui primeiro. Deixa eu ver. Esse aqui está mais fácil. Vou pegar aqui primeiro o 2 a quarta sobre 97. Né? Quanto dá isso daí? Olha só, a gente usou uma propriedade lá da aula anterior que diz isso aqui, ó. Quando eu tiver a ao quadrado sobre o número primo, né, o símbolo de Legendre de a ao quadrado sobre um número primo, isso vai ser sempre igual a 1, né, quando esse número primo não for um divisor de a. Tá? Então essa propriedade ela se adequa perfeitamente aqui pra gente. Ó. Lembrando que se a ao quadrado sobre p, a ao quadrado sobre p é 1, né? Quando P não for um divisor de A. E é justamente o que acontece aqui. Né? Portanto, a gente conclui que isso aqui é 1. Direto, sem precisar fazer cálculo nenhum. Só utilizando essa propriedade aqui. Certo? Então, ó, com isso já facilitou bastante aí a nossa vida. Assim, a gente tem que o símbolo de Legendre de 48 sobre 97 vai ser simplesmente igual ao símbolo de Legendre 3 sobre 97. Certo?
E aqui é fácil, né, de calcular quando a gente faz o seguinte, ó. Vou colocar assim. Pela lei da reciprocidade quadrática, LRQ. Vou colocar essa legenda bem aqui. LRQ. Tá? Para a gente não ficar escrevendo esse nome imenso toda vez que for se referir a ele. Então, pela lei da reciprocidade quadrática, a gente vai ter que 3 sobre 97, né? Ó, lembrando que o 3 é primo e 97 também é primo, e é por isso que eu posso aplicar essa lei, tá? Multiplicado pelo inverso desse símbolo de Legendre, que é 97 sobre 3. Isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 1 elevado a 3 menos 1 sobre 2 multiplicado por 97 menos 1 sobre 2. Né? Então, veja o seguinte, ó. 3 menos 1 sobre 2 dá 1, né? Porque fica 2 sobre 2 dá 1. 97 menos 1, 96. 96 sobre 2 dá 48. Então fica menos 1 elevado a 48. Né? Logo isso aqui, ó, dá 1. Né? Então, portanto, a gente tem que 3 sobre 97, que é o que eu quero descobrir, quando multiplicado por 97 sobre 3, dá igual a 1. Tá? Aí a gente vai e usa esse símbolo aqui. Ó. Se eu descobrir quanto é esse símbolo, automaticamente a gente vai descobrir quanto é esse daqui, que é o que nos interessa. Tá? Mas a gente não tem meios aí diretos de calcular do jeito que ele está aí. Então, utilizando esse símbolo, 97 sobre 3, né, a gente pode reescrever isso da seguinte forma. Monta uma equação de congruência. Né? 97 congruente a quanto? Módulo 3. Né? Vamos ver. Ó, 96 é múltiplo de 3. Né? Então, a congruência é 1. O resto é 1. Tá? Pode conferir. 97 dividido por 3, né, dá 3 aqui, dá 0, desce 7, dá 2, né, e resto 1. Então dá 32 e o resto é 1. Ok? Então, isso significa que essa equação de congruência pode ser escrito como o símbolo de Legendre de 1 sobre 3. Tá? Ou seja, eu estou afirmando aqui que calcular o símbolo de Legendre 97 sobre 3 é a mesma coisa que calcular o símbolo 1 sobre 3. Né? Aí qual é o mais fácil para a gente fazer? Obviamente esse, né? Envolve números menores. Né? E como que a gente calcula o símbolo de Legendre 1 sobre 3? Aí usa o teorema da aula anterior. Isso aqui é congruente. Vou fazer até embaixo aqui para dar mais espaço. Aqui, ó. 1 sobre 3 é congruente a 1, né, que é o que está aqui em cima, elevado 3 menos 1 sobre 2, módulo 3. Né? 1 elevado a qualquer coisa dá 1, né? Portanto, a gente tem que o símbolo de Legendre de 1 sobre 3 é igual a 1. Né? Portanto, o símbolo de Legendre de 97 sobre 3 também é igual a 1, porque eles estão igualados aí na equação anterior. Né? Agora a gente tem condição de resolver o nosso problema. Né? Como? Aqui, ó, através dessa igualdade aqui, que a gente conseguiu por meio da lei da reciprocidade quadrática. Né? Então, ó, 3 sobre 90. Peraí. Aqui. Pronto. Né? Então, ó. Sabendo que 3 sobre 97 multiplicado por 97 sobre 3 é igual a 1, né? O que a gente conclui?
Sabendo que 97 sobre 3 é igual a 1, né, o símbolo de Legendre 97 sobre 3 é igual a 1, então o símbolo de Legendre 3 sobre 97 também é igual a 1. Né? E a gente viu aqui no começo, cadê? Aqui a gente relacionou o seguinte, ó, passei demais, né? Aqui. A gente estabeleceu essa igualdade aqui no começo, ó, que o que a gente quer calcular, que é 48 sobre 97, né, o nosso exercício é esse, né, ele é a mesma coisa que calcular o símbolo 3 sobre 97. Né, e para calcular o símbolo 3 sobre 97 foi o que a gente fez aqui embaixo. Tá? Tudo isso para chegar aqui, ó, 3 sobre 97 é igual a 1. Né. Portanto, aqui, ó, portanto, a gente conclui que o símbolo 48 sobre 97 é igual a 1. Né? Ou seja, 48 é resíduo quadrático módulo 97. Ou seja, existe uma equação diofantina do tipo x² congruente a 48 módulo 97. Existe essa equação. Melhor ainda, afirmado que existe a equação existe um x, né, que satisfaz essa equação, torna essa igualdade verdadeira. Tá? E como que eu sei disso? Porque o símbolo de Legendre 48 sobre 97 deu 1. Se tivesse dado menos 1, é porque uma equação desse tipo seria impossível. Tá? Então só atribuindo aí um significado ao que a gente está fazendo. Beleza? Então aqui, ó, assim terminamos mais um exercício. Vamos ver. Tem umas propriedades que decorrem da lei da reciprocidade que a gente pode citar aqui. Na verdade existem muitas, né? Mas vamos focar apenas em algumas. Então a primeira é a seguinte: quando a gente tem um símbolo de Legendre menos 1 sobre P, né, por exemplo, isso é congruente, aplicando a definição, a menos 1 elevado a P menos 1 sobre 2. Né? Então, isso aqui é verdade se somente se esse número P que aparece aqui é congruente a 1 módulo 4. Né? Então, só vai ser possível uma equação desse tipo se o P for congruente a 1 módulo 4. Tá? Essa daí deixa eu ver. Tem outros resultados semelhantes, né? Quando é que nem esse aqui de baixo, 2 sobre P. Não. Então deixa eu ver se eu cito essa propriedade. Não tem essa daqui, acho que essa é relevante para vocês aplicarem nos exercícios, e essa outra aqui talvez seja útil também, que diz o seguinte: símbolo de Legendre 2 sobre P, ele vai ser igual a 1, né? Isso se P for congruente a mais ou menos 1 módulo 8, né? E vai ser igual a menos 1 se P for congruente a mais ou menos 3 módulo 8. Eu falo que existem várias propriedades desse tipo à medida que você varia esse número aqui, para outros números primos, como por exemplo 5, tudo. O 5 mesmo é um caso interessante, mas esse eu vou trazer na próxima aula. Né? Ele envolve, acho que uns 4 ou 5 resultados diferentes, né, impondo uma condição desse tipo, né? Se P for congruente a alguma coisa módulo 5, se P for, e por aí vai. Tá?
Mas eu vou trazer como exercício aí pra gente fazer na aula, na próxima aula, ok? Então, vamos ver. Acho que essa... Não, esse aqui, se eu não me engano, eu tinha colocado na aula anterior, né? Mas não me recordo. Mas se eu não coloquei, fica aí, tá? Como observação. Agora essa de baixo, realmente eu não tinha colocado não. Essa segunda. Se eu coloquei na aula anterior, é porque eu coloquei como exercício essa daqui, né? Então, mas enfim. Vou mostrar aqui uma pequena aplicação. Bom, deixa eu pensar aqui. É um número primo bem grande. Deixa eu olhar aqui numa tabela. Pelo menos uns 4 dígitos para a gente aplicar aquela primeira propriedade. Fazer assim, pegar um primo P igual a 1019. 1013 não, 1019. Então, 1019 é congruente a quanto o módulo 4? Aí basta ver, né, que para um número ser divisível por 4, significa que os dois últimos algarismos têm que ser um múltiplo de 4, né? E o mais próximo de 19 que a gente tem, né, para baixo, seria o 16, certo? Significa então que 1016 é divisível por 4, né? Então, quanto que eu preciso subtrair o 1019 para chegar em 1016? Né? 3. Então significa que o resto é 3. É uma outra maneira de você estudar, né, a questão desses restos que aparecem aqui, né? Então, deixa eu ver, uma congruente a 3. Então olha só, pela essa segunda propriedade, quando a gente tem um primo P que é congruente a mais ou menos 3, aqui eu coloquei, não era 5, né? Desculpem, é 8 aqui. Congruente a 8. Não, então, vou colocar no lugar do 4, vou colocar o 8, que também é válido, né? Eu tenho que o 1016 também é divisível por 8, certo? Por quê? Porque esses dois algarismos aqui, esses 3 últimos algarismos, né, ele é um múltiplo de 8, né, que é o número 16, tá? Aí basta você fazer a conta aí e verificar que é verdade, né? Então ele deixa resto, 1019 deixa resto 3, módulo 8, né? Então, sabendo que P congruente a mais ou menos 3 módulo 8, né? Então, no nosso caso o primo P é igual a 1019, né? Então a gente pode afirmar que, por exemplo, 2, símbolo de legenda de 2 sobre 1019 é igual a menos 1. Ou seja, 2 não é resíduo quadrático módulo 1019. Ok?
Isso aqui, ó, sem fazer conta nenhuma, né, de verificação como que a gente fez nos exercícios anteriores. É uma mera aplicação dessa segunda propriedade aqui. Foi o que a gente fez, né? Então, ó, quando você tem o P que é congruente a mais ou menos 3, no nosso caso aqui é 3 positivo, né? Módulo 8, então o resíduo quadrático 2 sobre P, 2 sobre 2019 no nosso caso, é igual a menos 1, certo? Então só essa propriedade já nos garante isso diretamente, sem precisar de mais nenhuma outra linha de cálculo, né? E assim a gente sabe que não vai ter uma equação do tipo x² congruente a 2 módulo 1019, né? Não tem um x que satisfaça essa equação de congruência, né? E como que a gente sabe disso? Porque o resultado do símbolo de Legendre deu menos 1. Ok? Então só significando aí de novo o resultado que a gente obteve, né? Tá, e se eu fosse calcular, por exemplo, vamos ver, se a gente fosse calcular aqui em outro exemplo, só mais um para a gente finalizar. O símbolo de Legendre 5 sobre 1019, né? Utilizando aqui o mesmo número que a gente conseguiu, né? Quanto dá isso aí? 1, menos 1 ou 0 são os resultados possíveis. 0 não é possível porque a gente não, 1019 não divide 5, tá? Então é 1 ou menos 1 novamente, tá? Então fica a dica aí, a gente não vai ter situações em que isso aí vai dar 0 não, né? Porque é um resultado trivial, né? Então como a gente pode fazer? Bom, né? Pela lei da reciprocidade quadrática, né, LRQ, temos 5 sobre 1019, né, símbolo de Legendre, né, multiplicado por 1019 sobre 5, também símbolo de Legendre. Isso é igual a menos 1 elevado a 5 menos 1 sobre 2, multiplicado por 1019 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 sobre 2 dá 2, né? Porque fica 4 sobre 2. 1019 menos 1, 1018. 1018 sobre 2 dá 509. Então a gente tem um número negativo, um número ímpar, né? Multiplicado por um número par. Ímpar vezes par dá o quê? Não. Esse aqui dá... Vou fazer aqui o passo a passo, mas eu acho que é isso mesmo. Menos 1 elevado a 5 menos 1 sobre 2 dá 2, vezes 509, né? É isso mesmo. O número par vezes o número ímpar dá o número par, né? Então o resultado aqui dá 1. Então a gente sabe que 5 sobre 1019 multiplicado por 1019 sobre 5 é igual a 1, né? Lembrando que o que a gente quer calcular é isso daqui, ó. E como que a gente pode calcular ele? A gente calcula esse outro símbolo de Legendre e utiliza essa igualdade depois, assim como a gente fez nos exercícios anteriores, né? Então essa é a receita de bolo, né? Para a gente saber quanto dá esse símbolo de Legendre aqui. Ou seja, vamos pegar aí o 1019 sobre 5, né? Isso aqui pode ser escrito numa equação de congruência, né? A gente pode dizer que 1019 é congruente a alguma coisa módulo 5, né? Qual seria essa alguma coisa, né? Para um número ser divisível por 5, ele tem que terminar em 5, tá? Então o número mais próximo aqui, para baixo, né, é o 1015. Então logo eu preciso que o resto seja 4.
Porque 1019 menos 4 dá 1015. Tá? Então, e dessa maneira, essa equação de congruência assim posta, né, ela pode ser escrita como o símbolo de Legendre 4 sobre 5. Né? Aqui, ó, 4 sobre 5. Ok? Ou seja, a gente está afirmando que calcular 1019 sobre 5 é a mesma coisa que calcular 4 sobre 5. Né? E qual é mais fácil? Obviamente, esse da direita. E é esse que a gente vai calcular. Sabendo o valor dele, a gente vai saber o valor de 1019 sobre 5. Tá? Então, 4 sobre 5 é o símbolo de Legendre, né? Isso é congruente a 4 elevado a 5 menos 1 sobre 2 módulo 5. Ou seja, 4 sobre 5 é congruente a 4 elevado a 5 menos 1 dá 4 sobre 2 dá 2. Então fica 4 ao quadrado, que por sua vez é congruente a 1 módulo 5. Né? Portanto, a gente tem que 4 sobre 5 é igual a 1. Né? Logo, se 4 sobre 5 é igual a 1, então temos que 1019 sobre 5 também é igual a 1. Tá? Bom, e é isso. Aqui, ó, a gente tem... Precisamos saber quanto é 5 sobre 1019, né? Agora voltamos na equação de congruência. Portanto, sabendo que o valor que eu quero, que é 5 sobre 1019, multiplicado por 1019 sobre 5, é igual a 1. Né? E a gente já calculou esse daqui, ó, 1019 sobre 5, e descobriu que é 1. Então, o único valor possível para 5 sobre 1019 é 1. Né? Ou seja, 5 é resíduo quadrático módulo 1019. E assim terminamos o exercício. Só pedir para calcular isso. Beleza? Alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa? Não, professor. Não? Agora é pegar e tentar fazer mesmo, né? Não tem jeito. Mas eu espero que esses exemplos ajudem, né, na hora de resolver. A dica que eu dou é fazer assim, ó, antes de pegar a lista, né? Tenta pegar essas anotações que eu vou disponibilizar para vocês. Tenta refazer cada um desses exercícios seguindo o passo. Né? Aí depois você faz eles de novo, sem olhar, né? Só entendendo o raciocínio. Daí você parte para a lista de exercícios, né? E tenta aplicar em outros contextos. Então é uma forma como eu mesmo faço para estudar em algumas situações. Né? Então, nesse caso a gente vai ficando por aqui. Né? E até a próxima aula. Lá a gente faz mais algumas questões. E daí em diante é fazer a prova mesmo, quando for. Beleza? Boa noite. Então, boa noite a todos e até a próxima. Boa noite.